Goa, 1530. O rio Mandov carrega no dorso o peso de um império em construção. Ao amanhecer, enquanto os pescadores lançam suas redes e o incenso dos templos perfuma o ar úmido da monção, Arjun sobe ao terraço de sua casa em Goa Velha. Abaixo, as caravelas portuguesas repousam ancoradas como pássaros de madeira e lona, indiferentes ao mundo que destroçam. Ele murmura palavras em Konkani, a língua da Mãe Terra, depois em português, duro e ambicioso como pedra de cantaria, depois em árabe, fluido como a maré que conecta continentes. 3 línguas, 3 almas habitando um único homem. Para os portugueses, ele é instrumento valioso. Para os seus, um homem de fronteira, suspeito por seu próprio talento. Mas esta manhã, uma proposta chegará que tornará cada palavra sua uma escolha irreversível. No alto do armazém português, onde o cheiro de cravo e pimenta impregna o ar úmido do Mandov, Diogo de Bragança recebe Arjun como um rei recebe um servo útil, com sorriso calculado e olhos que não sorriem. Mapas de rotas comerciais cobrem a mesa de carvalho. Sacos de especiarias aguardam pesagem. O capitão Mor fala devagar, escolhendo cada palavra como quem escolhe uma arma. Há uma negociação urgente, há ouro envolvido, há proteção a oferecer. Para Arjun, filho de um mundo conquistado, a generosidade portuguesa sempre carrega o peso invisível de uma corrente. Ele aceita. O que mais poderia fazer? Mas enquanto desce as escadas de pedra em direção ao porto, algo na voz de Bragança ecoa como aviso, e Arjun ainda não sabe o que está prestes a traduzir. Nos confins da selva de Goa Velha, onde o cheiro de incenso de sândalo se mistura ao vapor úmido da manhã, Arjun encontra Venkataraya diante do templo da família, um santuário de pedra coberto de líquen, guardado por deuses de olhos dourados. O velho mercador ajoelha-se em silêncio, oferecendo flores de jasmim às divindades com mãos calejadas por décadas de comércio e devoção. Ele reconhece Arjun não como um servo dos portugueses, mas como filho da mesma terra, da mesma memória. Entre eles, nenhuma palavra é necessária, apenas o peso compartilhado de existir entre 2 mundos. A luz filtrada pelas palmeiras ilumina as inscrições ancestrais nas paredes do templo, cada símbolo uma promessa de continuidade. É precisamente essa continuidade que, Arjun logo descobrirá, está prestes a ser vendida palavra por palavra. No calor sufocante do armazém às margens do Mandov, o ar carregado de cravo da Índia e pimenta preta, Arjun posiciona-se entre 2 mundos. O pergaminho diante dele não mente, as cláusulas são inequívocas. Mas a voz de Diogo de Bragança é baixa, firme, implacável. Arjun abre a boca e as palavras que saem não são as que estão escritas. São outras, moldadas, aparadas, envenenadas com omissões calculadas. Venkataraya escuta com a atenção serena de um homem que confia. Essa confiança crava-se no peito de Arjun como uma lâmina. Ele racionaliza. São apenas detalhes, apenas nuances de tradução. Mas no fundo de si mesmo, em Konkani, em árabe, em cada língua que habita, sabe reconhecer o sabor amargo da traição. E ainda assim, obedece. Por enquanto. Porém, há segredos que as paredes de pedra e cal guardam apenas por pouco tempo. Na penumbra abafada do armazém, entre o cheiro acre da pimenta e o mofo dos pergaminhos esquecidos, Arjun encontra o que não deveria encontrar.
Seus dedos tremem ao desenrolar o documento, o latim jurídico mistura-se a selos reais e assinaturas que ele reconhece. As palavras saltam da página como brasas: terras sagradas, transferência irrevogável, coroa de Portugal. O templo de Venkataraia, seus deuses, seus mortos, suas pedras consagradas, reduzido a uma cláusula enterrada entre cifras de especiarias. A tinta ainda cheira a fresca. Arjun compreende, com a clareza brutal de quem finalmente vê o abismo sob os próprios pés, que cada palavra que traduziu foi uma pedra colocada sobre esse altar de traição. O sangue foge-lhe do rosto. E agora, pela primeira vez, ele precisa decidir de que lado a sua língua verdadeiramente fala. A noite engole as ruas de Goa Velha. O cheiro de cravo e canela paira sobre o rio Mandove como um presságio. Arjun atravessa becos de pedra laterita, o coração batendo contra as costelas, cada passo calculado para não acordar as sombras. Nas mãos, um rolo de pergaminho, prova suficiente para condená-lo. Ele chega ao armazém de Venkataraia pela entrada dos fundos, onde tochas de óleo tremulam contra paredes cobertas de musgo. O mercador hindu ergue os olhos, desconfiado, lendo no rosto do jovem Brahmane algo que vai além das palavras, a linguagem silenciosa da cumplicidade entre os que pertencem à mesma terra. Uma escolha foi feita esta noite, e ela não pode ser desfeita. Mas os olhos de Diogo de Bragança nunca dormem por muito tempo. O calor do meio-dia esmaga as pedras do armazém às margens do Mandove. O capitão-mor Diogo de Bragança avança como uma tempestade contida, o rosto carmesim sob o elmo suado, a mão cerrada no cabo da espada. Ao redor, marinheiros e escribas se imobilizam, o ar cheira a especiarias, suor e perigo iminente. Arjun permanece de pé, imóvel como o granito dos templos que os portugueses ainda não encontraram. Tem 23 anos, mas neste momento carrega o peso de séculos. Quando abre a boca, não é o servo que fala, é o filho de uma civilização mais antiga que qualquer reino europeu. Cada sílaba em português impecável cai sobre a sala como uma faca sobre madeira. As testemunhas trocam olhares. E as palavras, uma vez ditas, não podem mais ser recolhidas. O sol poente tingue o Mandove de cobre e sangue. Arjun desce os degraus da fortaleza portuguesa pela última vez, o decreto de banimento ainda quente entre os dedos, pergaminho e tinta transformados em sentença. Ao redor, o porto pulsa com sua indiferença habitual, o cheiro de cravo e pimenta, o ranger dos mastros, as vozes dos carregadores misturando-se ao grasnido das gaivotas. Ele perdeu o salário, o título, a proteção do conquistador. Mas as terras do templo permanecem intactas, protegidas por aquelas mesmas palavras que ele soube, por uma vez, recusar-se a trair. A vitória sabe a cinza na boca. Uma língua pode construir pontes ou erguer muros. Arjun escolheu os muros certos, e pagou por isso. Mas Diogo de Bragança ainda governa Goa, e homens como ele raramente aceitam a derrota em silêncio. À sombra de um tamarindeiro antigo, longe dos armazéns portugueses e do cheiro acre da pólvora, dois homens selam um pacto silencioso. Venkataraia estende as mãos, palmas abertas, gesto de paz entre comerciantes que o tempo havia consagrado. Arjun aceita. O rio Mandove corre ao longe, indiferente aos impérios que disputam suas margens. Pela primeira vez em meses,
O peso nas costas do jovem Brahmane parece diminuir. Ele compreende agora o que nenhum senhor lhe ensinara. A língua não pertence àquele que ordena, mas àquele que a pronuncia. É instrumento, sim, mas também alma. E a alma, ao contrário das palavras, não se traduz nem se vende. Mas as rotas que aguardam Arjun são longas, e nem todos os mercadores que cruzará carregam nas mãos gestos de paz.